Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Renner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje nós vamos voltar então com aquela série que faz um tempo aí que eu tô meio atrasada, né? Coisas que não podem faltar de jeito nenhum na sexta temporada de Harry Potter. Então, Bia, roda a vinheta e logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Olá, leitores e leitoras! Caso tu viva embaixo de uma pedra e não saiba, primeiramente assista os meus vídeos que eu vou deixar no card aqui em cima, fazendo favor, salafrária. Clica aqui e vai assistir pra tu entender melhor. Mas a Max tá produzindo então aí uma série de Harry Potter. E o objetivo deles é fazer uma temporada por livro pra ser o mais fiel possível. Ou seja, a gente tem aí um projeto de no mínimo 7 temporadas por mais ou menos ali uns 10 anos. E eu já tenho aqui 5 vídeos sobre isso. Vou deixar a playlist linkada aqui em cima. Vai assistir. E hoje a gente vai falar sobre Enigma do Príncipe, que é o meu livro favorito. Eu sou apaixonada pelo quinto e pelo sexto. E eu acho também que a Max tem o dever de se redimir pelo que fizeram com esse filme. Porque era pra ser um dos melhores. E o grande detalhe é o seguinte, Voz do Além... Voz do Além, dá oi. Oi. Voz do Além não leu o sexto ainda. Voz do Além está no processo de ler a série. Então, ele tá aqui me ouvindo porque ele tá me cuidando, porque eu passei por uma cirurgia que agora eu tô tetuda. Ele vai ter ali uns leves spoilers de coisas que com certeza são absurdamente diferentes dos filmes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui escritos 48 itens. Coisa rápida. Então, vamos começar. Beatriz, contador e... Primeira coisa, o Fudge visitando o primeiro-ministro trouxa. A gente vê no livro Prisioneiro de Azkaban que aparece, só no livro, porque no filme não tem, mas no livro a gente vê que no noticiário começa a aparecer coisas sobre o Sirius Black, né, que ele era muito perigoso e tal, e aí nesse livro efetivamente a gente vê essa comunicação entre ministros, entre mundos, né, o mundo trouxa e o mundo bruxo. Então, eu acho muito interessante. 2. O Snape sendo absurdamente grosseiro com a Bellatrix. Porque nos filmes a gente tem essa visão do Snape de... Ai, porque o Snape é romantizado pra caceta nos filmes, gente. Perdão, mas o Snape é um escroto. Ele é um nojento, ele é um insuportável chato. E eu queria que a personalidade dele transparecesse, porque ele também é assim com a Bellatrix. E se alguém for grosseiro com a Bellatrix, eu tô querendo ver, tá bom? O Dumbledore indo buscar o Harry nos Dursley. Primeiramente, porque o Harry, ele precisa dessa proteção constante a partir de agora, né? Então alguém precisaria buscar ele dos Dursley e levar para o local protegido, que é a toca. E quem se encarrega disso? O Dumbledore. Então o Dumbledore vai pra lá, ele faz um bullying de leve com os Dursley, que eu acho bem interessante. Senta ali no sofá como se ele fosse uma visita muito, inclusive convidada, né? Ele conjura copos, taças pra eles beberem coisas e os Dursley não pegam, então os copos ficam batendo na cabeça deles, né? E eles ficam meio assim, meio apavorados. E aí nesse meio tempo o Dumbledore está explicando para o Harry sobre o testamento dos Sirius e tudo que o Sirius deixou pra ele. Então o Harry ali, ele descobre, né, que o Largrimmond 12 ficou pra ele, que todos os itens da família Black tudo ficou pra ele, inclusive o monstro, que é um elfo doméstico passado geracionalmente. E aí quando o Dumbledore fala isso, ele sumona... Como é que fala? Summonar. Ele convoca o monstro. E aí o monstro aparece lá na sala dos Dursley e os Dursley ficam em completo choque. E o monstro, obviamente, não fica feliz com isso. E o Harry toma a incrível e inteligentíssima decisão de mandar ele trabalhar em Hogwarts, porque era muito perigoso dele ficar ali e acabar ali falando algum segredo e tal pra Bellatrix, que realmente é alguém do sangue da família Black, então ele poderia, enfim, de qualquer modo, ali deixar alguma coisa escapar pra Bellatrix, né? E aí depois tem todo o lance lá do Slughorn, baralá, baralá, e o Dumbledore leva o Harry pra toca pra passar o resto do verão. 4. Na toca, o verão na toca. Eu acho muito legal, porque primeiro a gente vê a Fleur Delacour. A Fleur, o que a gente vê da Fleur? No quarto livro, e depois no casamento dela com o Guy. Tu não entende nada do que tá acontecendo com a Fleur, mas na verdade a gente convive bastante tempo com a Fleur nesse livro e a gente vê o quanto, inclusive, a senhora Weasley, eu te amo, Molly, mas assim, não tá dando, tu é muito escrota com a Fleur, só porque ela é bonita, entendeu? E a Fleur, ela é, vamos lá, tem uma clara diferença de classes ali, mas ela é apaixonada pelo Guy. E tanto a Molly, quanto a Gina, quanto a Hermione tratam a Fleur muito mal mesmo. E depois tem todo um arco de redenção que vai vir num item mais lá pra frente. Na toca também, eles recebem os resultados dos nomes, que são os níveis ordinários de magia. É muito interessante essa parte porque a gente vê que o trio inteiro tá muito nervoso, porque o resultado dos nomes é o que define se eles conseguirão fazer os Niems
ou não, que são os níveis incrivelmente exaustivos de magia. Isso aí. E tu só consegue ir para certos tipos de profissão com NIEMS, e tu só consegue fazer o NIEMS com uma pontuação muito boa em NOMS. Então, enfim, eles estavam todos muito nervosos e todos foram muito bem, tá? E aí depois eles jogam quadribol na toca, que é uma coisa que eu acho muito legal. Eles ficam ali brincando, jogando quadribol na toca, inclusive a Hermione. E a Hermione é muito ruim em quadribol, então eu quero ver essa cena que traz uma humanidade pros personagens. Porque quando a gente só assiste os filmes, a gente vê eles como esses personagens tipo, nossa, eles são claramente super-humanos. Eles, sabe, eles são foda em tudo que eles fazem. E nos livros é muito legal a humanidade que tem neles. E eu quero muito ver isso na série. Eu quero que eles sejam personagens humanos. Quinto, o Harry recebe uma cartinha falando que ele é o capitão do time de quadribol da Grifinória naquele ano. E isso é um detalhezinho, mas é um detalhezinho que importa muito, porque é uma coisa que o Harry queria muito e ele não sabia se ia rolar, porque inclusive no ano anterior ele tinha sido expulso pela Umbridge definitivamente, não sei se vocês lembram, mas definitivamente de jogar quadribol na escola, o que obviamente não colou. Mas ele não sabia mais nem se ele ia poder jogar, e aí ele recebe aquela carta e tal, então é bem significativo, eu gostaria de ver. Sexto, os carros do ministério que ficam à disposição dos Weasley. Eu já tinha mencionado antes que o Harry precisa dessa escolta o tempo inteiro, ou de um Auror, ou de alguém que pudesse protegê-lo, ou daí quando ele estivesse na escola, ele estaria na escola e, portanto, protegido por Dumbledore, né? Mas o Arthur Weasley é promovido, então ele ganha esses carros do ministério com motoristas. E tem uma dessas vezes que isso é um luxo que pra eles é uma coisa absurda, assim. Eles vão pro Beco Diagonal, e aí lá quem tá esperando é o Hagrid, tá? E aí o que nos leva ao sétimo ponto. O sétimo ponto é o Beco Diagonal. Eu quero ver o Beco Diagonal da forma que ele é retratado no livro, que são muitas lojas fechadas, muitas vendas de itens ilegais, tipo cacarecos, que claramente não funcionam. Inclusive, muitas das coisas que são vendidas lá, quem vende é o Mundungus Fletcher, este grandíssimo filho da puta. Mas, enfim, também a gente vê as genialidades Weasley, né? E nas genialidades Weasley a gente tem uma cena que é bem legal, que são os gêmeos zoando a Gina por ela ficar ali, né, se agarrando e namorando com um monte de gente. Ela fala, não tô namorando com um monte de gente, tô namorando só com o Dino. E a gente tem a primeira reação do Harry de tipo, tu tá namorando com o Dino? E aí ele fica meio estranho, mas ele não sabe como se sentir sobre isso também. Oitavo, o Draco entra sozinho na Borgin and Burkes, e aí o Harry fica todo espiado e fala pro trio. E depois a Hermione vai na Borgin and Burkes sozinha e ela tenta descobrir o que o Draco tava fazendo. E aí ela pergunta pro Borgin, tipo, e aí, tem alguma coisa reservada? E ela é expulsa de lá. Então, e daí, logo depois disso, eles vão na Madame Malkin. E lá, quem o trio encontra? Draco Malfoy com sua mãe Narcisa. E aí eles estão lá, ele tá provando a veste dele, e aí eles começam a trocar insultos, e o Harry troca insultos com a Narcisa, o que eu acho muito legal, porque a gente não vê a personalidade explosiva do Harry. A gente vê o Harry como, às vezes, muito, inclusive, songo, né? E ele é sensacional, assim. Inclusive, o Draco não quer deixar a Madame Malkin ali ajustar a manga dele, né, do braço esquerdo, porque é onde tá a marca. Então, ele não quer que ninguém veja, ele acaba tropeçando. Olha, é um caos. Enfim. Nono. O Harry tá tão desesperado. Ela tá desesperada! O Harry tá desesperado com o Draco ao ponto de ir levar essa preocupação ao Sr. Weasley. Ele fala pro Sr. Weasley. Então ele tá realmente muito preocupado, por mais que o trio ali, o Ron e a Hermione não esteja tanto, o Harry tá muito preocupado com o que isso possa significar. Décimo. O Harry, no trem, no Express de Hogwarts, indo pra Hogwarts, ele senta sozinho, porque, novamente, a Hermione e o Ron são monitores, então eles precisam ir pra cabine dos monitores receber as instruções. Então o Harry acaba convidando a Gina pra sentar com ele, e a Gina meio que dá um fora nele, e fala tipo assim, não, eu vou sentar com o Dino. E aí o Harry sente muito ciúme, e é ali que ele entende que ele pode ser que esteja gostando da Gina. Então são sentimentos muito conflitantes e ele fica o tempo inteiro meio que pensando nisso, e depois a gente volta nesse assunto que é muito legal. E, inclusive, a Gina não é esse macarrão sem sal que está nos filmes. A Gina é sensacional, que também a gente já vai ver daqui a pouquinho. 11º.
o Harry defende a Luna e o Neville, porque a Romilda vem, vai até lá e fala pra ele assim, e fala baixinho só pra ele ouvir, tu não precisa sentar com eles, porque, tipo, claramente eles são inferiores, nesse sentido, pode vir sentar com a gente. E o Harry defende e fala, não, eles são meus amigos sim, e eu vou ficar aqui sentado com eles. O que estreita bastante o laço de amizade entre Harry, Neville e Luna, porque a Luna ainda mais, o Neville e o Harry já tinham uma coisa um pouco mais próxima, mas a Luna ainda não, e aí nesse momento se consolida, então eu acho isso muito legal. 12º item. Esse aqui pra mim é essencial, porque o filme, toda vez que eu assisto, tudo bem, eu dou uma passada de pano porque é a Luna, e eu gosto muito da Luna, mas quem acha o Harry no trem depois que ele é meio que, entre aspas, atacado ali pelo Draco e tal, porque ele tá com a capa da invisibilidade, não é a Luna, é a Tonks, porque a Tonks é a Auror que fica responsável pela segurança do Harry a partir do momento que ele desce do trem. Então, quando ela tá ali esperando na estação e o Harry não desce, ela faz a coisa lógica que é entrar no trem e revistar pra ver onde é que tá o Harry. E aí ela acha o Harry, acorda ele, etc. E aí isso nos leva ao 13º item, que é o patrono da Tonks. Ela pega um patrono e manda esse patrono com uma mensagem avisando que tá tudo bem, que o Harry tá sendo entregue em Hogwarts, etc, etc. E o Harry vê que é um quadrúpede. E aí, só que o Harry não consegue muito identificar, então ele acha que é um cachorro. E por ser um cachorro, ele acha que a Tonks sente alguma coisa pelos Sirius. Que ela, inclusive, estava em luto por conta dos Sirius. E os cacete a 4. E, na verdade, depois a gente fica sabendo que é um lobo. E é um lobo por conta do Lupin, né? Então... enfim, a Tonks leva ele até os portões de Hogwarts, até onde a segurança está completa. E aí, quando o Harry chega lá e a Tonks vai embora, adivinha quem tá lá esperando pelo Harry? Algum palpite? Nem ouviu o que eu falei, né? Show. O Snape tá lá esperando o Harry. E o Snape, como sempre, é um grande babacão. E ele tira 70 pontos da Grifinória sem nem começar o ano letivo. Ele já tira 70 pontos da Grifinória porque o Harry está atrasado e está sem os vestimentos bruxos. Ele está com roupas trouxas, né? E ele vai atazanando o Harry daquele ponto até entrar na escola. Então ele é insuportável. 15º. Esse aqui, eu acho, assim, ó, ele não é necessário pra história, porque não muda nada na história. Mas pra mim, me dá um quentinho no coração, eu queria muito ver, que é a Minerva McGonagall dando aquela famosa elevada no Neville. Porque o Neville, ele recebe os horários dele, ele tá muito nervoso e tal. E aí a Minerva chega pra ele e fala que... E daí ela pergunta pra ele, mas por que tu tá desistindo de fazer feitiços se tu gosta de fazer feitiços? Dele, minha avó disse que não é necessário e tal. E aí a Minerva fala pra ele... Não vou lembrar exatamente, né, entre aspas, assim, mas é alguma coisa tipo assim, tá na hora da Augusta, que é a avó dele, né, tá na hora da Augusta se orgulhar pelo neto que ela tem, e não pelo neto que ela gostaria de ter tido. Não é porque não é porque a Augusta reprovou em feitiços que ela acha que não é necessário. E aí ela fala pro Neville, tipo, faz feitiço sim, porque é o que tu gosta e tu é bom nisso. E aí o Neville fica muito feliz e aliviado e tal, então assim... É um fanservice que eu acho que a gente precisaria, né? Como reparação histórica pela bosta que fizeram do filme. 16. A primeira aula de defesa contra artes das trevas é simplesmente hilária. Porque o professor é o Snape, já começa com essa surpresa. Então, não adicionei isso aqui porque, enfim... Mas quando o Snape, ele é... anunciado como professor de defesa contra as artes das trevas, eles estão todos no salão lá, né, no grande salão, e o Dumbledore fala isso, e o Harry grita, não! E aí todo mundo começa a rir, porque o Harry entende que para os Niems, as poções não eram mais necessárias, ele faria aula porque ele tinha que fazer a aula, então... O que o Snape fizesse pra ele não ia importar, porque as notas dos Niems dependem, como ele quer ser um Auror, né, dependem de defesa contra as artes das trevas. Então ele fica de novo muito desesperado e lembrando que o Slughorn entra na posição de poções, né. E aí, na primeira aula, o Snape faz alguma pergunta que eu já não lembro mais qual que é, e o Harry responde não. E o Snape fala, não, senhor. E o Harry vira pro Snape e fala... Não precisa me chamar de senhor. Toma uma detenção? Toma, mas foi legal, foi legal. Foi legal, eu gostei. E aí é isso que eu tô falando. A personalidade. Ele tem esse lance de ser sabe, de ter assim... Ele não tem papa na língua, ele tá pouco se lascando, ele fala mesmo. A gente precisa ver isso. A gente precisa. 17º.
as aulas do Dumbledore. Lembra que o Dumbledore leva o Harry pra ver as coisas na penseira e tudo mais? Gente, escuta aqui o que eu tô... Ô Max, vamos falar aqui rapidinho, eu e tu. Voz do além, presta atenção que eu preciso de uma testemunha. É o seguinte, se não colocar todas as visões que o Dumbledore mostra pro Harry nos livros... Eu vou queimar o estúdio inteiro de cima a baixo, vocês me entenderam? Nessas visões, a gente vê literalmente toda a criação de Lord Voldemort. Como o Tom Riddle foi concebido, entendeu? Porque assim, ó, vamos lá. Tinha o Marvolo Gaunt, que é o avô do Tom Riddle. Quem leu, tá ligado. Quem não leu, vai ler. O Marvolo Gaunt tinha ali seus 2 filhos, ele era um escroto, ele tomou várias punições por matar trouxas, e a filha, que é a Merope, ela fica sozinha depois que o Marvolo, que é o pai dela, e o irmão dela vão presos em Azkaban, basicamente. Ela fica sozinha ali. E aí ela faz uma poção do amor para Tom Riddle, que é um trouxa. E aí eu quero ver a Merope, que era, por sinal, descrita como uma mulher feia, magra, de aparência cebosa e de uma família que era muito renegada porque era um bando de escrotos, dando essa poção para o lindo e maravilhoso trouxa Tom Riddle, ele caindo de amores por ela, porque óbvio, e daí ela fugindo com ele. Ela leva o anel dos Riddle no caso não, né, dos Gaunt, junto. Ela fica com ele e tal, a poção do amor acaba e ela acha que é o ponto em que ela já está grávida, ele vai se apaixonar por ela mesmo sem a poção do amor. Só que ele cai na real e abandona ela. O Tom Riddle abandona a Merope e ela fica grávida sozinha. Ela vende o anel dos Gaunt por 10 galeões para o Borgin, de Borgs and Burkes. Então isso é absurdamente importante para... Da onde que o anel, entendeu? O anel, o medalhão de Slytherin, isso tudo é absurdamente importante. A gente precisa ver essas aulas acontecendo, essas visões acontecendo, para ver que Tom Marvolo Riddle, vulgo Lord Voldemort, nasceu, na verdade, de uma mulher extremamente negligenciada, abusada, egoísta no geral, inclusive, que deu uma poção do amor para um trouxa que a abandonou e ela, sem condições, deixou-o num orfanato, porque ela foi de arrasta pra cima, entendeu? É importante tudo isso. Enfim, inclusive até anotei um 17.1 aqui, que é o Dumbledore conversando com a responsável do abrigo lá, do lar adotivo, que o Tom tá, que o Voldemort tá ali, né, quando ele é criança, que ele brigava com as crianças, que o bichinho, eu acho que é um coelho, de uma das crianças apareceu enforcado no teto, que tinha crianças que ficavam apavoradas num passeio lá que eles fizeram, mas também falavam, não aconteceu nada, mas ficavam apavoradas com o Tom Riddle. Então, isso é toda uma construção do Lord Voldemort. É muito importante que a gente veja isso. 18º ponto. O anel dos Gaunt está com o Dumbledore. E ele explica como que ele foi recuperado pro Harry. Que eu não vou te explicar, tu vai ler, Salafrário. 19º. Os estudos dos Niems, que são os níveis incrivelmente exaustivos de magia. Então, o teste é no 7º ano, mas eles começam a estudar já desde o 6º, porque é um teste absurdamente difícil e especializado, né? Então, vou dar um exemplo. Os aurores, eles só são aceitos com ótimo ou excede expectativas. Eles não são aceitos nem com, tipo, bom. São 5 notas, eles só são aceitos com as 2 maiores. Então, os aurores, eles precisam... Os aspirantes aurores, vulgo Harry e Ron, eles precisam estudar pra um cacete pra conseguir, entendeu? Aí, o trio estuda horrores e é muito difícil no geral. Uma das grandes dificuldades deles é fazer os feitiços em silêncio, por exemplo. É muito difícil não conseguir fazer um feitiço sem falar. E isso é uma coisa que é cobrada nos Niems. 20. O Stanchion Pike, caso tu não lembre quem é o Stanchion Pike, ele é aquele cara cheio de espinha do Noite Bus? Pois é. Ele é preso em Azkaban por ser um comensal da morte. Tu que não leu não esperava por essa, né? Pois então, Voz da Lei não esperava por essa. 21.
os testes de quadribol. A gente vê o Ron testando pro time de quadribol da Grifinória só nesse filme, mas na verdade ele já tá no filme anterior. Então, na verdade, ele só vai refazer o teste porque é obrigatório todo ano refazer o teste. No filme, a gente vê que quem tá puta da cara é a Gina e o Harry tá lá meio salsichão, assim. Mas o Harry é quem tá puto da cara, principalmente com o Cormac. Porque o Cormac é um filho da puta no geral, assim. E o Ron manda muito bem, porque ele joga muito bem. O problema do Ron é a cabeça dele. Ele fica muito nervoso e é isso que estraga o jogo dele. 22. O Harry pega o Mundungus Fletcher em Hogsmeade. Ele pega no pulo o Mundungus Fletcher vendendo coisa da família Black que ele roubou da casa porque ele tinha acesso e ele estava vendendo ali. Ou seja, é do Harry, porque tudo que é da família Black foi passado em testamento do Sirius para ele. Então são coisas dele. E o Mundungus acaba desaparatando e fugindo. E o Harry tá putaço. Mas pra vocês verem que a gente já conhece o Mundungus Fletcher desde Ordem da Fênix. E agora tá reverberando agora de novo o Mundungus Fletcher. E aí a grande aparição dele vai ser no livro que vem. Então ele é um personagem importante e, portanto, precisa sim ser recorrente na história. 23. O quadro do Phineas Black tem um outro nome, Phineas Nigerius Black, alguma coisa assim, na sala do Dumbledore, que é o diretor, famoso diretor de Hogwarts, que é ali do jogo de Hogwarts Legacy, entendeu? O diretor de Hogwarts Legacy é esse diretor que está nos quadros da sala do Dumbledore e ele fica cada vez mais importante. Eu já tinha mencionado ele no vídeo anterior, porque eu acho ele um personagem importante, ele traz muita informação e tal, e ele inclusive discute com o Dumbledore e com o Harry. Nesse livro, ele volta a ser importante e o grande papel dele, então, vem no livro que vem. E daí é a mesma coisa do Mundungus Fletcher pra mim. Se ele já era importante antes e ele é importante depois, ele precisa ter um papel recorrente. Ponto. 24. O Ron e a Gina brigam muito feio, porque o Ron tá ali querendo dar uma de irmão mais velho, do tipo assim, tu não pode ficar se agarrando nos cantos e não sei o que. E aí a Gina, com toda a sua personalidade maravilhosa, porque a Gina dos livros é sensacional, vira pro Ron e fala, não é só porque tu não dá amasso em ninguém, que ninguém mais pode. Tem que ser mulher, essa é mulher. E aí o Ron fica completamente puto e sem jeito e etc. E aí a Gina fica falando, tipo assim, eu vou dar a massa em quem eu quiser. E é isso aí. O Harry depois fica sonhando por, tipo, noites afinco que o Ron tava perseguindo ele, batendo nele, jogando feitiços contra ele, porque ele tava se agarrando com a Gina nos corredores. E aí realmente vem todos os sentimentos pela Gina. 25. Acontece uma partida de quadribol onde quem narra é o Zacharias Smith e ele é um escroto no geral. E ele fica o jogo inteiro falando que o Ron, na verdade, só conseguiu entrar no time, por mais que ele já estivesse ano passado, ele era muito bom, mas que ele só conseguiu entrar no time porque a Gina facilitou pra ele, porque a Gina era irmã dele e tal, e não sei o que, e o Harry, melhor amigo, também facilitou, e os caramba quatro. E aí esse jogo acaba e a Gina fica tão braba que ela basicamente destrói uma arquibancada inteira na base da força. É isso, ela não usa nenhum feitiço, ela se joga contra a arquibancada e quebra a arquibancada na direção do Zacharias Smith, porque ela está muito puta, e isso fala muito sobre a personalidade dela. E, inclusive, ela vira pra professora McGonagall e pede desculpas. Eu adoro a Gina. Queen. 26. A festa de Natal do Slughorn é bem diferente do que a gente vê no filme, como absurdamente tudo desse livro. Mas a gente vê vampiro, a gente vê figuras muito importantes pro Slughorn que voltam depois. A gente vê, inclusive, pessoas querendo chegar no Harry e pedir pro Harry pra escrever a autobiografia dele. Tipo assim, 28. Depois, no Natal, lá na toca, se junta a galera toda e o Lupin fala pro Harry que ele tá infiltrado com o grupo de lobisomens que é marginalizado e que o Greyback está tentando recrutar para o lado do Voldemort. Então o Lupin está infiltrado ativamente com lobisomens para tentar descobrir o que está acontecendo. E isso é de suma importância, porque isso volta depois. 29. A gente sabe que o Percy estava ali brigado com os Weasley, né? Enfim, porque ele estava do lado do Ministério, eles não estavam se falando, enfim. E ele acaba voltando no Natal pra toca. Só que ele volta com segundas intenções. Ele volta com o rabinho entre as pernas, porque na verdade quem tá usando ele é um novo ministro da magia
para se aproximar e conversar com o Harry. Então ele chama o Harry e o legal, que é o que eu quero ver aqui, é o Harry descascando o ministro da magia. É simplesmente a figura mais importante na lei do mundo mágico e ele descasca ele. Inclusive, ele fala, porque o ministro quer que ele seja o garoto propaganda do ministério. E aí o Harry fala assim, vocês ano passado estavam me chamando de mentiroso, vocês acham mesmo que eu seria? Jamais. Eu não... E daí ele faz assim e mostra a mão dele onde a Umbridge fez aquela cicatriz e ele fala, eu não esqueci dos métodos que vocês usam. E aí o ministro fica todo sem jeito e fica, inclusive, meio bravo. E ele fala, você é mesmo um homem de Dumbledore. E aí o Harry, ao invés de ficar tipo, o que tu quer dizer com isso e tal, ele fala assim, que bom que tu entendeu. E aí o pau pega e o ministro vai embora. Sensacional. 30. As aulas de aparatação. Precisa ter. Se eu não me engano, é a... Ó, bem louca, eu ia falar Elsa Pataky. Não tem absolutamente nada a ver com Parvati. A Parvati, se eu não me engano, porque o que eles têm que fazer, tá? É um treino, estudo para os Niems, é necessário. Mas eles têm tipo bambolês. E aí eles precisam aparatar e desaparatar para fora e para dentro desses bambolês. Enfim, eles estão aprendendo como aparatar. É muito legal. E depois é tipo de uma ponta da sala para outra e os caramba 4. E grande lance disso que acontece, a Parvati inclusive deixa uma perna para trás. Cara, é muito legal, porque a gente chega no 7º livro e eles aparatam. Tipo assim, aparatamos. Gente, envolve... Tudo que eles fazem ali envolve um treino exaustivo. Só o Accio, a gente já viu lá no 4º livro, o tanto que o Harry treinou por uma noite seguida. Virou noite, uma semana seguida, só pra treinar o Accio. E ele mal conseguia convocar, conjurar, chamar, summonar, que foda-se, um caderno. É muito difícil. Então, pela veracidade da história, eu quero ver essas aulas acontecendo. E, se tu não quiser... 31. A Luna, gente, tem uma partida, porque daí o Zacharias Smith acaba se ausentando, né, das partidas de quadribol e tal. E quem que narra uma partida de quadribol? A Luna. Isso, assim, ó, não é necessário pra história, de verdade não é. Mas eu queria tanto ver, porque ela fala de tudo, menos do quadribol. É incrível. E aí todo mundo, inclusive os jogadores, ficam com raiva dela, o que é muito legal. Inclusive nessa mesma partida, eu não sei o que acontece, não lembro o que acontece. Eu lembro que o Cormac pega um bastão e ele dá um balaço sem querer na cabeça do Harry, e o Harry apaga e tem que acabar na ala hospitalar, porque ele ficou com uma concussão, o que nos leva ao 32º item, que é... Ele tá lá, ele summona o monstro, e aí aparece o monstro e o Dobby, porque eles estão se pegando no soco, porque o monstro estava falando mal do Harry e o Dobby não gostou e foi pra cima do monstro e os dois estavam se pegando no pau absurdamente. Então, eu quero ver os dois brigando pra cacete, inclusive o Pirraça atrás, metendo fogo metendo lenha na fogueira, dizendo, ó, briga. O Pirraça... Eu falei em todos os livros, vou repetir agora, né? Ele é obrigatório, é isso. 33. Mas eu anotei aqui, porque eu esqueci de anotar antes, no caso, porque eu fui fazendo assim, conforme fonte e voz da minha cabeça. Tem mais uma daquelas aulas do Dumbledore pro Harry, que é o Tom Riddle visitando a Smith, que é uma grande colecionadora. E a gente vê ali, né, a taça de Helga Hufflepuff, o medalhão de Slytherin, etc., E o Tom Riddle indo até ela para visitá-la, né, para ver sobre as coleções que ela tem, fingindo que ele tinha grandes coisas para vender para ela. Só que ele sabia que ela tinha essas relíquias, né, e ele queria pelas relíquias. E a gente também vê a Rocky, que é a elfa doméstica, que depois a gente descobre que foi presa por matar a sua dona. Então a gente sabe que não, né, que quem matou na verdade foi o Tom Riddle, foi o Voldemort, porque ele queria tanto, né, porque ele tentou negociar e ela não quis negociar, e aí ele falou, então beleza, então é nóis. E enfim, uma grande bosta. E depois, outra coisa também, a gente vê o Voldemort voltando pra Hogwarts pra pedir um emprego pro Dumbledore. E o Dumbledore metendo pau nele, falando assim, tá, querido, por que tu não fala a verdade uma vez na tua vida? A gente sabe que tu não veio aqui pra pedir um emprego. Porque a gente sabe que o Voldemort tava ali procurando alguma coisa, né? E aí o Voldemort fala, não, então se tu não vai me dar um emprego, não tem nada que eu vá fazer aqui. E ele aqui, ó, vaza. Por quê? Porque ele tá aqui, ó,
Não passa o Wi-Fi de medo do Dumbledore. 34. Na hora aquela do Sectum Sempra no banheiro, primeiro que a Murta que geme tá lá dentro, o que por si só já é um caos. Mas o Draco, aqui a gente vê assim que o Draco ia fazer alguma coisa e o Harry vai lá e lança um Sectum Sempra, que tudo bem, ele nem sabia pra quê, que, né, enfim, se usava aquilo, ele não sabia que era perigoso, mas ele usou mesmo assim e deu a merda que deu. Mas o Draco ia tentear um Crucio. Então o Draco ia tentar uma maldição imperdoável no Harry. E o Harry lançou a Sectum Sempra sem saber o que significava. Então ele não sabia que era uma coisa imperdoável, né? Que era uma coisa ruim. Enfim. E aí quando o Harry consegue lançar o Sectum Sempra no Draco, a Murta começa a gritar loucamente: assassino, assassino. E é por isso que o Snape ouve toda a comoção e vai até o banheiro. E quando o Snape começa a curar o Draco, ele reconhece o machucado do Sectum Sempra. E aí ele vira pro Harry e fala assim: ô, Harry, me dá aqui o teu livro de poções agora, agora. Porque ele sabia que era ele mesmo que tinha criado esse feitiço e escrito ali no meio, né? Ele disse: eu quero ver o teu livro de poções neste momento. E aí o Harry fala: tá, não, eu vou lá buscar. E aí ele vai, pede pro Ron pra trocar com ele, pra emprestar o livro dele de poções, pega o livro dele de poções, vai pra sala precisa pra guardar o livro de poções do príncipe mestiço. Porém, chegando, e aí é ali um ponto muito legal, que é o nosso primeiro contato com o diadema de Ravenclaw. Porque a posição onde o Harry esconde o livro é, se eu não me engano, é alguma coisa assim, tá? Tem tipo um manequim com uma peruca muito feia e uma tiara antiga em cima. Essa tiara antiga é o diadema de Ravenclaw, que a gente já conhece ali, o que eu acho muito legal, entendeu? Então, isso aí também é bem importante. E aí, enfim, ele vai lá, leva o livro, que no caso é do Ron, pro Snape, mas o Snape já tá ligado que ele tá com o livro, né? Enfim, próximo item, item número 35. O beijo do Harry e da Gina. Por quê? Porque o Harry, ele fica de detenção por causa dessa treta toda, né? E aí é bem no dia da final. Então ele não joga. Mas a Grifinória ganha a final. E aí o beijo dos dois é: o Harry tá no salão comunal, chega a Gina, tá aquela festona toda, porque a Grifinória ganhou, né? E ela lasca um beijo no Harry, que chega a me arrepiar os pelos, chega aqui da nuca, ele desce aqui no braço e ele vai descendo, entendeu? Até chegar lá no dedo do pé. Arrepiou tudo. E o Ron fica em completo choque, não sabe nem como reagir. Porque se me vierem com aquele beijo, olha, água de salsicha, que nem foi do filme, eu vou ficar muito puta. 36. A Trelawney fala pro Harry sobre a profecia. Que quem fez a profecia foi ela. E que ela descobriu que quem estava ouvindo atrás da porta, quando ela estava falando para o Dumbledore, quando o Dumbledore contratou ela, se tu não sabe dessa história, assiste o meu vídeo anterior que tu vai entender, porque tu claramente não leu o livro, mas a Trelawney fala pro Harry que quem estava ouvindo atrás da porta era o Snape. E aí o Harry já fica todo espiado. Por quê? Porque saiu a informação pra algum lugar. E aí ele tem certeza de que foi o Snape que levou para o Lorde das Trevas, vulgo Voldemort. Próximo item, 37. O Harry e o Dumbledore indo até Hogsmeade. Por que, Isadora? Porque eles precisam ir pra caverna. Mas por que no filme eles aparatam da torre de astronomia? Não se pode aparatar em Hogwarts. Tá no livro Hogwarts Uma História. Entendeu? Não. Ninguém aparata e desaparata em Hogwarts. Não pode, é impossível. Então, o Harry e o Dumbledore vão para Hogsmeade para daí aparatarem para aquele pedaço de inferno. Isso é uma coisa. Outra coisa, antes de ir, que eu achei bonitinho, o Harry ele deixa um golinho assim de Félix Felicis pro Ron e pra Hermione, caso eles precisem. Aí eles chegam lá, eles estão de frente, sabe aquela cena que eles estão olhando para aquela caverna e o mar? Eles precisam ir nadando, gente. A gente não vê, né, porque é um senhor e uma criança. Mas no livro eles vão alto mar aqui, ó, só no crawl. É crawl, né? Isso aqui é crawl.
Beatriz, dá uma pesquisada aí, coloca aí na tela, confirma pra mim se é crawl. 39. Existe toda uma linha de diálogo entre o Dumbledore e o Harry quando eles estão na caverna, extremamente interessante. Tem muitos diálogos que, obviamente, são tirados, né? Mas esse em si é muito interessante, muito. Inclusive sobre como o Voldemort era arrogante ao nível de que ele jamais achou que alguém da idade do Harry estaria ali. Então, o barco, pelo Harry ser menor de idade, o barco que só comporta uma pessoa não teria problema comportar duas, porque a segunda pessoa é menor de idade e o Voldemort jamais acharia que, primeiro, alguém acharia, e segundo, se alguém achasse, jamais seria alguém menor de idade, porque não teria poder para isso. Então, muito interessante, por isso que os dois sobem no barquinho e vão. Inclusive, o Harry fala pra ele, e se a gente tentar Accio? E aí o Accio, no caso, né? E aí o Dumbledore, ao invés de falar, não, porque é uma magia muito poderosa, o Dumbledore fala, tenta. O Dumbledore encoraja ele, cara, fofinho. Eu amo esse livro muito. 40. No final da task, ali, da main task, quem aparata de volta pra Hogsmeade é o Harry, porque ele aprendeu nas aulas de aparatar, entendeu? Aparatação. Então, o Dumbledore tá fraquérrimo, ele não consegue aparatar de volta. Quem desaparata é o Harry. E aí eles chegam lá e a Madame Rosimerta vê eles. E a Madame Rosimerta, que está sob o feitiço Impérios, que a gente sabe depois, né, pelo Draco, mas ela primeiro empresta vassouras para que eles possam voltar rapidamente a Hogwarts, porque ela mostra que existe a marca negra em cima do castelo. E ela faz isso porque o Draco, vendo que o Dumbledore saiu de Hogwarts, põe o plano em prática. E colocando em prática, ele precisaria de uma isca para fazer com que o Dumbledore voltasse rapidamente para o castelo. E que voltasse de uma forma com que ele chegasse de uma forma rápida. Então, essa forma rápida é de vassoura pela torre de astronomia, porque assim ele conseguiria avisar os quadros da sala dele, que fica ali próximo, e espalhar para todos os lugares. Então, o Draco foi muito sagaz nesse ponto, e a Madame Rosimerta empresta as vassouras para que eles possam voltar, só que ela tá sob o feitiço Impérios, né? Então, é tudo ali armado pelo Draco. 41. O Dumbledore, mesmo fraco, e o Harry voando de vassoura de Hogsmeade até Hogwarts, em alta velocidade, e o Dumbledore, mesmo extremamente fraco da forma que ele estava, desfazendo todos os feitiços de proteção para que eles pudessem passar de vassoura. Porque, caso tu não saiba, Dumbledore, Hogwarts tem uma cúpula de proteção ao redor do castelo, para que não possam entrar invasores. E isso inclui, né, entrar voando de vassoura, porque senão qualquer um poderia. Então, muito, muito interessante isso também. Item 42. Quando o Harry e o Dumbledore chegam na torre de astronomia, o Dumbledore rapidamente percebe o que está acontecendo e paralisa o Harry embaixo da capa de invisibilidade. Por isso que ele fica parado assistindo tudo. O Harry, a personalidade do Harry do livro, jamais ficaria parado, como o Harry do filme ficou. Jamais, ele não conseguiria se conter. Então o Dumbledore, sabendo disso, paralisa o Harry. Bizarro. 43. O Dumbledore, quando ele tá conversando com o Draco, ele oferece proteção. Ele fala que assassinato não é tão fácil quanto os inocentes acham. E, assim, tem todo um diálogo que é um coração, porque o Dumbledore vê o quão perdido o Draco tá, o quão com medo e desesperado ele tá, porque isso não envolve só a vida dele, envolve a vida de toda a família dele. Ele foi escolhido para isso sem querer estar ali. Então, nossa, é muito... Esse diálogo é incrível e precisa ter, do jeito que foi escrito. 44. Depois que a treta lá em cima acontece, a gente precisa ver a armada de Dumbledore descendo o cacete nos Comensal da Morte. E tem Comensal da Morte que morre, o Gui sendo atacado pelo Greyback. Gente, a gente só vê no filme, a gente só vê lá no 7 parte 1, quando o Gui já tá todo cortado, ele fala, um presentinho que eu ganhei do Greyback. Gente, a gente vê isso acontecendo em tempo real, oficial no livro. E a gente precisa ver isso acontecendo, porque o Greyback está ali o tempo inteiro. 45. Depois que a treta e o caos pegou, geral está na ala hospitalar. E eu quero ver o choque de todo mundo descobrindo sobre a morte de Dumbledore, porque no livro a gente vê o Harry indo lá, se ajoelhando ao lado do corpo do Dumbledore,
pegando o medalhão, o colar, né, chorando por ele. Mas a gente vê realmente, tipo, o Ron fica em completo choque. Ele fica tipo assim, não morreu não. Porque é o Dumbledore, é o maior bruxo de todos os tempos. Então, absurdo, assim, precisa ter. Inclusive, 46, lembra que eu falei que a Fleur ia ter um arco de redenção? A Fleur Delacour, ela chega e desbanca, ela quebra as duas pernas da Molly, porque ela chega lá, o Gui tá todo cortado no rosto, né, porque ele foi atacado pelo Greyback, e aí a Molly fala pra ela, então, o casamento não vai mais acontecer, né, porque, enfim, olha o que aconteceu e tal, ele não é mais bonito. Tipo assim, como se pra Molly, tudo que a Fleur se importasse fosse com aparência. E a Fleur fala, não, a gente vai casar sim, eu vou cuidar dele, a gente vai casar sim, e não tem problema ele tá assim, porque eu tenho beleza pra nós dois, tá tudo bem. Eu achei a frase um pouco convencida, mas assim, quebrou as duas pernas da senhora Weasley, entendeu? Porque a senhora Weasley daí percebeu que a Fleur realmente gostava muito, amava o Gui. E aí foi ali onde ela aceitou a Fleur como uma filha. Yes. Tô sem unha, não é legal fazer isso aqui sem unha, não dá barulhinho. Próximo. 47, nesse mesmo momento onde a Fleur fala tudo isso e tudo mais, a Tonks se declara para o Lupin. E aí todo mundo fica olhando pros dois, do tipo, caralho, como assim a Tonks gosta do Lupin? E aí ela fala, viu, ele não se importa, a Fleur não se importa, ele foi arranhado por um lobisomem, ele tem risco de virar um lobisomem, e mesmo assim ela não se importa, por que que tu se importa? E aí a gente sabe todo aquele lance de que o Lupin não quer ficar com a Tonks porque ele tem medo, né, que enfim, ali tem todo aqueles varagumbanço, né, enfim. Foda-se, fiquem juntos de uma vez, cacete, vocês têm pouco tempo. Último item, e talvez um dos mais importantes desse filme inteiro, desse livro inteiro, que é o funeral do Dumbledore. O funeral do Dumbledore é uma coisa absurda. Vem gente do mundo inteiro. Até a Umbridge tá no funeral do Dumbledore. Tem sereianos no lago ali do lado. Tem criaturas de todas as espécies ali reunidas. Todo mundo num clima extremamente lúgubre. É maravilhoso. O Hagrid coloca o Dumbledore em cima da tumba ali, né, do túmulo dele, e aí o túmulo dele pega fogo e se fecha, e aí sai uma fumaça em formato de fênix. É Absolute Cinema, só que a gente ainda não teve a parte do cinema, cara. Eu preciso ver isso acontecendo. O funeral do Dumbledore é o maior bruxo de todos os tempos. A gente precisa ter uma finalização pra essa história. Não dá pra ser só todo mundo levantando as varinhas, gente. Eu acho lindo, choro toda vez, me arrepio a alma, mas eu quero funeral, mas que inferno. E foram isso, gente, foram 48 itens e alguns quebrados, que eu acho que realmente, assim, não podem faltar. Claro, tem muito mais coisa que acontece no livro, tem muito mais diálogo, que é bem importante, tem várias coisas e detalhes que acontecem que eu acho muito importante, mas assim, nessa leve releitura que eu fiz, eu acho que isso aqui foram coisas que se tivessem, trariam muito mais conteúdo pra série. Então, é isso que eu espero. Faltou alguma coisa na tua opinião? Tu nunca leu o livro e tá descobrindo várias dessas coisas por aqui agora? Escreve aqui embaixo pra mim, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal. Se vocês se esse vídeo bater 100 likes, o Voz do Além mostra o rosto. Quem tá botando meu nome aí? Nada, não vai ter. Mas tudo bem, tá tudo bem. Enfim, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um grande beijo no seu coração e tchau!